Arif é preso acusado pelo assassinato de Elis. SWAT manda os seguranças abandonarem Sarp para que Nezir o pegue. Nezir sequestra Barra, Nissan e Doruk. SWAT se desespera ao saber que Nezir também sequestrou Piril e os gêmeos. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Força de Mulher, no resumo semanal de 3 a 7 de março. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Arif ignora o pai, pede para Talat olhar a cafeteria para ele e sai. Irritado, Yusuf diz: "Você finge que eu não existo, né? Que eu sou um ser invisível." Talat diz para Yusuf ficar tranquilo, que tá ali, não é um estranho. Yusuf diz: "Eu sei, mas a questão aqui não é ser você, mas se eu tô aqui, para que ele pede para outra pessoa ajudar?" Sirin vai até a clínica para falar com o pai e descobre que Enver não trabalha ali. Edil volta para casa com a pulseira de Sirin, sem as pedras valiosas, pois seu amigo tirou todas e a coloca no mesmo lugar. Arif ganha uma flor do dia da mulher para dar para alguém. Piril se lembra do que disse para Barra quando ela pediu a sua ajuda para fugir da casa de campo. Piril disse: "Eu vou salvar sua vida pela terceira vez. Você não pode sair e não pode ir para sua casa, entendeu? Eles vão pegar vocês na hora. Você não tem ideia do tipo de louco que estamos enfrentando. Você não conhece o psicopata do Nezir. Por isso que não podem sair dessa casa. Eu estou fazendo isso pelo bem dos seus filhos." Desesperada, Barra foi até SWAT e na frente de Sarp implorou para ele levar ela, Doruk e Nissan, para não deixá-los presos ali naquela casa. SWAT diz a Piril que o passaporte dela está vencido, mas vão dar outro novo para ela em alguns dias. Piril diz que precisam de uma autorização assinada pelo pai para poderem tirar os meninos do país. SWAT diz que vão resolver isso, para ela não se preocupar. Arif vai até o café e diz a Seida que a Barra está como uma prisioneira naquela casa. Seida fala de ir à polícia. Arif diz que poderia fazer isso, mas a Barra está com medo de que as crianças fiquem no meio do fogo cruzado. Seida diz que não tem coragem de falar para Atice que a filha dela é uma refém, que estão de mãos atadas. E pergunta se não vão fazer nada. Arif diz que ainda não sabe, por isso foi lá para conversar com ela. Seida vê a flor e pergunta o que é. Arif diz que é uma flor do dia da mulher que ganhou e dá para ela. Henry vê quando Arif dá a flor para Seida e parece não gostar. Nós voltaremos a ver Piril se lembrando novamente do que aconteceu quando Barra pediu para SWAT levar ela e os filhos com eles. Barra implorou para SWAT e Piril mais uma vez. SWAT olhou para a filha como se pedisse a opinião dela do que fazer. Piril balançou a cabeça negativamente para o pai, e então SWAT disse a Barra: "Não posso." Desolada, Barra chamou os filhos para irem para a cozinha com ela. Doruk disse que não, que queria ficar com o papai e foi para junto dele. Nissan perguntou se o pai ia embora com eles. Sarp disse: "Não, Nissan, eu vou ficar com vocês, filha." Nissan ficou muito feliz e foi abraçá-lo. Piril disse que então já iam. Sarp a chamou e disse: "Por favor, fiquem aqui." Piril disse: "Não, mas eu vou deixar Barra para você. Quem sabe assim você aprende a viver com alguém que não te ama e fica só pensando em outra pessoa o tempo todo. Dizem que a vida te devolve o que você faz os outros passarem. Aproveita, agora você vai sentir na pele como é." Piril disse para ela deixar os filhos se despedirem do pai e dos irmãos e foi saindo. Sarp disse: "Piril, por favor. Piril, fica aqui." Piril não deu a mínima para o pedido dele. Saiu da casa e lá fora desabou no choro. Sozinhos na casa, Sarp continua chorando. Barra se aproxima dele e diz: "Não fica assim, por favor. As crianças vão ficar confusas te vendo desse jeito. Eles não entendem o que está acontecendo e você sabe que o hotel é seguro." Sarp diz: "Eu tô com um mau pressentimento, Barra. Eu acho que eles deviam ter ficado aqui com a gente." Doruk pergunta se o pai está chorando porque o Ali e o Homer foram embora. Sarp confirma que sim. Nissan abraça ele e diz: "Papai, a gente está aqui e a mamãe também está." Sarp diz que vai ficar com eles, não importa o que aconteça. Nissan e Doruk falam para o pai da regra deles de dançarem para não ficarem tristes.
Sarp diz para dançar então, e eles começam a dançar. Nissan pega a mãe e a leva para junto deles. Barra dança um pouquinho, mas logo para e olha para Sarp muito séria, não gostando nada daquela situação. Talat pergunta por que Arif está tão irritado com o pai. Arif diz que é o mesmo de sempre. Talat diz: eu acho que não é isso. Olha, eu não sei, mas se ele quis enganar a gente para todo mundo ficar longe daqui e aqueles homens poderem agir numa boa. Arif pergunta do que ele está falando. Talat diz: amigo, não fique irritado comigo, mas você não fala que o seu pai venderia até a alma para o diabo? Arif diz que pode ser, mas isso é diferente. Talat diz para Arif esquecer, que foi só um comentário que ouviu por aí e acabou falando. Arif pergunta quem está falando isso. Talat diz que passou pela cabeça do Neikmer, porque ele estava junto. Arif diz para Talat dizer para Neikmer não ficar falando essas coisas, que a polícia ainda está investigando. Piril chega ao hotel. Munir diz que já olharam a suíte toda, tudo parece estar em ordem e ela pode ficar tranquila. Munir diz que o seu SWAT pediu para perguntar para ela se deixa os seguranças na casa de campo ou não. Nizir está ouvindo toda a conversa entre eles. Piril diz: Munir, você acha que eu tenho cara de assassina? Você acha que quero sujar minha mão com o sangue do Sarp de uma pobre coitada inocente de mais 2 crianças? Eu vou fingir que não ouvi essa pergunta, tá bom? Fala isso pro meu pai. Munir diz que entendeu e vai embora. Nezir diz que Razin vai achar essa casa. Manda ele continuar ouvindo o que falam no hotel e que não deixe passar nenhuma palavra, que uma hora eles acabam falando. Sarp dorme no quarto que era dos gêmeos e Barra cobre ele. Seida quer ir em casa e arrumar para depois ir jantar com Henry. Henry diz que ela tá bem assim e que vai jantar com uma mulher maravilhosa de dar inveja. Nissan pergunta à mãe se o pai não vai jantar com eles. Barra diz que não, que ele está dormindo. Doruk diz que então vão chamá-lo. Barra diz que é melhor deixar ele dormir. Doruk não gosta de jantar sem o pai. No restaurante, Seida diz a Henry que não vai beber nada, porque está tomando um remédio para a cabeça que uns vizinhos falaram para ela que ia fazer bem. Henry diz que ela não pode tomar remédio sem receita. Pede para ela prometer para ele que não vai mais tomar esse remédio e que vai levar ela em um médico. A dona do restaurante é amiga de Henry e vai cumprimentá-los. Ao ver Seida, ela olha de forma estranha, mas se apresenta e convida Henry e ela para irem à festa na casa do Rakan naquela noite. Seida diz que não pode. Henry diz que Seida e ele vão conversar e depois fala para ela se eles vão. Enver chega em casa e pergunta a Sirin se podem conversar. Sirin diz: sim, vamos conversar. Por onde quer começar? Pelo fato de que não trabalha na clínica do Dr. Ezat? Surpreso, Enver diz: o quê? Sirin diz: é isso mesmo que ouviu. Eu fui até o seu trabalho falar com você. E quando cheguei, adivinha? Eu descobri que você não estava trabalhando lá, não é? A Tice chega nesse momento e diz: e aí, já começaram a falar sobre os absurdos dessa menina? Sirin diz: que é isso, mãe? A Tice diz: que é isso? Não é verdade? Eu sempre protegi você e acalmo as coisas entre você e seu pai. Mas já chega. Você fez uma coisa muito feia. Ah, eu tô sem ar. Eu acho melhor a gente conversar aqui na sala. Edil diz a Tice que vai pro quarto. A Tice diz que ela pode ficar, que isso é muito sério para ela ficar se preocupando com quem vai ouvir. A Tice diz: a gente tem que falar dos problemas, não ficar em segredo. É bom que também se aprende uma lição de tudo. Vocês precisam ter um rumo na vida, onde já se viu não quererem trabalhar. Sirin diz que não quer falar da sua vida particular na frente da Edil. A Tice diz: e você não fala nada, só escuta. Por que você fez isso? Não se morde a mão de quem nos alimenta, hã? Por acaso você pensou na vergonha do seu pai com o amigo dele? Você sabe que o seu pai gosta das coisas direitas, não sabe? O que você tem na cabeça? Enver escuta tudo caladinho. Sirin diz que sabe, mas que fez isso sem pensar. A Tice diz: você fez sem pensar? Mas que história é essa? Quem faz uma coisa dessa? Você tem uma mente maquiavélica para fazer maldade. O que o Dundar te falou, Enver? Enver conta tudo o que o Dundar disse que a Sirin fazia na loja. A Tice pergunta se Sirin não sente vergonha por isso. Sirin diz que é claro que sim. A Tice diz que Sirin foi no café para ela convencer Enver a não ficar bravo, mas também não pensou no lado dela.
A Tice continua. Você pensou que não fosse me importar com o que fez? Eu tenho cara de idiota? Eu não vou mais te encobrir. Já chega. A sua mãe antiga morreu. Esquece. E pergunta se Enver não vai falar nada. Enver diz. Você já falou tudo, Atice. Pra que repetir? Muito obrigado. Surpreso com a atitude de Enver, Atice diz. Ela foi no seu trabalho, né? E te acalmou. Por isso que você tá quieto. Sirim fica olhando pro pai e diz. Sim, eu fui. Mas o meu pai não estava na clínica. Ele tinha saído na hora e não conversamos. Quando chegou, ele tinha acabado de entrar no meu quarto. Enver fica aliviado por Sirim não entregá-lo para Atice e permanece calado. Atice diz, bom, eu vou lavar as minhas mãos, e se retira. Henry pergunta se Seida tem namorado. Seida diz que não, continua solteira. Henry diz que não acredita, que todo mundo ficava maluco com ela. Seida diz, o que você quer saber? Os homens que gostam de mim só queriam se aproveitar, não gostavam de verdade. Henry diz para ela não falar assim, porque sabe que nem todo mundo é desse jeito. Seida diz, é claro, tem pessoas boas de verdade. Nós temos, por exemplo, o Arif, ele é um ótimo rapaz. Também tem o meu pai, aliás, o seu Enver. Eu chamo ele de pai porque ele é muito bom comigo e me ama. Henry diz, o Arif está interessado em você? Existe alguma coisa entre vocês dois? Seida diz que não e pergunta de onde ele tirou essa ideia. Henry diz que só teve essa impressão. Seida diz, eu e Arif somos bons amigos. Ele ama a Barra e a Barra ama ele. Esses dois dariam a vida um pelo outro. Seida diz a Henry que teve uma relação com o pai do Arif. Surpreso, Henry pergunta que relação ela teve com o pai do Arif. Seida diz, umas aulas de beijo de língua e começa a rir. Henry diz que entendeu. Seida diz que finalmente terminou com Yusuf e o Arif não é para ela, porque gosta da sua melhor amiga. Henry diz, me fala da Sirim. Surpresa, Seida pergunta o que tem a Sirim. Henry diz que tem a impressão de que ela não gosta muito dela. Seida diz que é verdade e que o próprio pai não gosta tanto assim dela. Henry pergunta por quê. Seida diz, é porque ninguém consegue gostar muito da Sirim. Sarp acorda e vai dar boa noite para os filhos. Doruk pergunta se ele não quer dormir na cama deles. Sarp diz, eu só vim dar boa noite para vocês. Quer que eu durma aqui, filho? Doruk diz que quer. Barra diz que tá bom, que essa noite eles dormem com o pai deles, que ela vai dormir na sala. Sarp agradece Barra e ela sai do quarto. Seida não se sente nada à vontade na festa na casa do amigo de Henry. Ainda mais com as amigas dele olhando para ela diferente. Henry vai pegar refrigerante para uma amiga e Seida vai embora sem falar com ninguém. Henry volta para junto das amigas e pergunta por Seida. Uma delas diz que acha que ela deve estar no banheiro. Dois homens se aproximam da cafeteria de Arif. Um deles abre a porta e entra, enquanto o outro fica na frente vigiando. Seida se aproxima e o homem que está na porta faz sinal para o amigo se esconder lá dentro. Seida estranha ao ver aquele homem parado ali, mas não diz nada. Ela entra no edifício, bate na porta do apartamento de Arif, diz que tem um homem parado na frente da cafeteria dele, que achou muito suspeito e acha melhor ele ir dar uma olhada. Arif diz para ela ir para casa que vai se trocar e dar uma olhada. Quando Arif sai, os dois homens já estão indo embora. Arif vê que a cafeteria está trancada como ele havia deixado e não entra para conferir o lugar. No dia seguinte, Sarp está sentado no sofá, observando o Barra dormir. Barra acorda e, surpresa ao vê-lo ali, pergunta o que aconteceu, onde as crianças estão. Sarp diz que eles estão dormindo e fica em silêncio. Barra diz para ele não fazer isso, se mostrar mais forte, porque as crianças não aguentam ver ele desse jeito, que estão preocupadas com ele e assustadas. Sarp diz, tá, mas e você? Também se preocupa comigo? Eu sei que você ainda deve estar me odiando. Barra diz que não sabe por que ele acha isso. Sarp diz que foi pelo que ela disse. Barra diz que estava muito brava. Sarp diz, não sei como me transformei nisso, quando foi que fiquei desse jeito. Barra diz que agora não é hora de falar disso, que agora eles precisam pensar em como vão se livrar de todos esses problemas e daquela casa. Sarp diz que Barra estava certa, nem ele mesmo se reconhece mais e não lembra onde ficou o homem por quem ela se apaixonou.
Bahá diz que eles precisam ficar ali junto, mas seria melhor fazerem isso sem discutir tanto. O que eles precisam fazer é se apoiar até pelas crianças e pede para ele contar para ela qual é o plano dele. Sarp diz: eu mudei muito. A Piril também. Eu mudei ela. Antes a Piril era uma mulher muito gentil. E agora? Olha em quem ela se transformou. Olha a minha alegre Bahá. O que eu fiz com você também. Por minha causa, sua melhor amiga morreu, uma mulher inocente. O antigo Sarp não teria aguentado isso. Mas olha só, olha para mim, olha para o novo Sarp. Agora eu destruo todas as pessoas que já me amaram. Pois é, eu machuquei tanto a Piril que ela até foi embora. E se acontecer alguma coisa com ela e com os gêmeos, eu não aguentaria se acontecesse alguma coisa com vocês. Bahá diz: presta atenção em mim. Não se preocupa que não vai acontecer nada. Se me contar qual é o seu plano, assim eu ajudo. Sarp diz: que plano? Eu não sei como resolver isso. Eu queria saber como sair dessa confusão, mas eu não tenho nenhum plano. É só você se entregar, covardão, aí resolve tudo, seu frouxo lesado. Atice entra no quarto de Sirim, reclama da bagunça e ao pegar uma blusa na cadeira, a caixa de tintas dela cai no chão, deixando a pulseira à mostra. Atice vê a pulseira, a pega e pergunta de onde Sirim atirou. Sirim fica sem saber o que responder. Atice diz: olha isso, Amber, a nossa filha tinha uma pulseira de diamantes linda e muito cara guardada no quarto dela. Edil aparece na sala nesse instante e dá bom dia. Amber pergunta de onde Sirim tirou isso. Atice diz: foi o SWAT que te deu, hã? É claro, foi aquele velho horrível que te deu e você aceitou. Que vergonha. Sirim diz: olha quem fala, já se olhou no espelho? Furioso, Amber diz: fala com a sua mãe com mais respeito. Sirim diz: eu tô falando a verdade, ou vão negar que ela fugiu com você quando era uma mulher casada, e depois eu é que sou sem vergonha. É bom se olharem no espelho. Amber jura a Atice que dessa vez vai bater na Sirim e parte pra cima dela. Sirim corre e diz: você fugiu com meu pai quando ainda era casada, manhã? Meu pai se apaixonou por você quando era mulher de outra pessoa, não é? Então você não tem o direito de me julgar, tá? Vocês não têm nenhuma autoridade moral. Atice diz: você não sabe o que fala. Você tem ideia de tudo que nós passamos? Nós já pagamos com juros com todo o mal que fizemos, filha. Nós já pagamos milhões de vezes. Amber diz pra Atice esquecer e ficar calma. Sirim pede desculpas à mãe por machucá-la, mas diz que quando ela começou a atacá-la por causa da pulseira, ficou nervosa, porque a julgam por tudo, não é culpada e eles não são perfeitos. Sirim diz: e por sinal os diamantes são pedras falsas, tá bom? Pode olhar, não são de verdade. Edil fica surpresa com o que escuta. Atice diz que a pulseira não parece falsa. Sirim diz que é uma imitação muito boa, por isso comprou, porque não é de verdade, é falsa. Atice diz que então vai levar a pulseira até um joalheiro para confirmar se os diamantes são verdadeiros ou não. Sirim diz à mãe que está falando a verdade e é melhor ela lhe devolver a pulseira. Atice diz que não vai. E Amber e ela saem para caminhar um pouco. Edil conversa com Sirim numa boa sobre R e diz que ser paquerador, isso ele puxou do pai. Sirim pergunta se Edil pode lhe falar como era a esposa dele. Edil diz que ela era um saco e que não acha que ela morreu de doença, mas sim de chatice. Edil pergunta de onde saiu a pulseira dela. Sirim diz que comprou numa loja. Edil pergunta quem é esse velho horrível. Sirim diz: desculpa, mas não é da sua conta. Edil diz: desculpe, eu pensei que estava sendo uma conversa entre amigas. Eu respondi suas perguntas. Sirim diz: ah é? Pois se enganou. Edil chama ela de idiota. Arif pretende vender o carro. Yusuf não gosta da ideia e reclama com ele. Arif diz que o carro é seu, se quiser vai vender e manda ele ir embora e deixá-lo em paz. Yusuf diz: como eu não pensei nisso antes, toda essa ideia de vender o carro é porque a Bahá precisa de dinheiro, não é? É para ajudar essa pobre mulher de novo. O meu filho idiota agora vai se desfazer do carro dele. Furioso, Arif diz que falou para ele sair e fecha a porta. Sirim tenta convencer a mãe a não ir a uma joalheria e reclama por ela ter falado sobre SWAT na frente da Edil. Atice diz que entende a preocupação dela, que ela gostou do Henry e não quer que ele saiba disso sobre ela. Sirim diz que é verdade, que gostou dele e além de tudo, ele gostou dela também. Ela sabe que ele gostou. Sirim continua: e o que aconteceria se ela fosse falar para ele
que o amigo velho da Sirim deu uma pulseira de diamantes para ela, não é? Eu perderia a minha chance com ele, então eu vou ter que ficar com o SWAT por sua causa. Um dos seguranças entra na suíte de Piril e, ao se abaixar para pegar uma mamadeira no chão, encontra a escuta. Ele não diz nada a Piril e sai. SWAT diz a Munir que pensou que a Barra queria tanto voltar para casa porque queria falar tudo para a polícia e ele não pode permitir isso. Nesse momento, o segurança liga para Munir e conta sobre a escuta. Munir diz a SWAT que tem um microfone escondido na suíte da Dona Piril e diz que os rapazes não mexeram no microfone para não saberem que eles sabem, e a Dona Piril ainda não sabe de nada. SWAT diz que a Piril não deve saber disso, que vão pro hotel agora e manda Munir também levar os seguranças que estão protegendo a outra casa. Munir diz, mas senhor SWAT, a Dona Piril me disse que... SWAT o interrompe dizendo, me obedece, Munir. A Tice vai a uma joalheria do shopping, do seu amigo Ficre. Aparece um burrinho no jardim da casa de campo e Doruk e Nissan insistem para a mãe deixar eles saírem para fazer carinho nele. Barra diz para eles irem colocar os casacos. Sarp diz a Barra que pensou em um plano e acha que vão conseguir ficar fora de perigo. Barra pergunta qual é. A Tice volta para casa, entrega a pulseira para Sirim e diz que não é diamante. Surpresa, Sirim diz. Edil se diverte com tudo. A Tice pede desculpas a Sirim por ter a acusado e diz que o seu Ficre disse que aquelas pedras não são diamantes, mas zircônia. Sirim fica pasma, mas tenta disfarçar. Ela diz à mãe, viu como eu não estava mentindo e mesmo assim você insistiu de ir para esse shopping center. Edil diz que aquela pulseira é muito bonita e pergunta se pode ver. Irritada, Sirim diz que não. A polícia chega ao edifício, pega Yusuf e Arif e manda eles abrirem a cafeteria. Os policiais começam a revistar o café. Seida pergunta a Arif o que está rolando. Arif diz que não entendeu. Um dos policiais diz que já encontraram e mandam algemar Arif e Yusuf. Seida pergunta o que encontraram e diz que isso deve ser um mal-entendido. Um dos policiais sai da cafeteria com uma arma. Seida diz para Arif falar que aquela arma não é dele, que os policiais estão levando as pessoas erradas. Arif não diz nada. Os policiais também levam Talat e outro amigo deles presos. Barra, Sarp e os filhos saem da casa para brincarem com o burrinho. O segurança avisa Sarp que mandaram eles ir embora. Sarp se afasta de perto dos filhos e diz que o segurança não pode abandoná-los. O segurança diz que recebeu ordens. Sarp diz, que ordens, hein? De quem? Sou eu que mando. Eu posso te pagar o dobro do que o SWAT está pagando para você agora, tá bom? Agora vai lá falar com os outros rapazes. Faz isso, por favor. Sarp diz a Barra que já cuidou de tudo. Os seguranças conversam e entram no carro. Barra fica aflita e diz a Sarp que eles estão indo. Sarp vai correndo atrás deles, mas não adianta, eles vão embora do mesmo jeito. Barra diz que é melhor voltarem para casa e vai correndo com os filhos. SWAT chega à suíte de Piril. O segurança fala para ele onde está o microfone. Piril pergunta ao pai se os passaportes já estão prontos. SWAT diz que quase e para ela não se preocupar. Piril pergunta se ele tem notícias do Sarp. SWAT responde ela olhando bem em direção aonde o microfone está. Ele diz, não, deve estar na montanha com a família, a ex-mulher e os filhos naquela mansão que fica na região de Sancakli. Nezi escuta tudo. Razin entra no quarto do patrão, muito feliz, dizendo que encontraram eles. Olhando para a foto de Mert, Nezi diz, em breve, filho. Enquanto Barra e os filhos estão na cozinha, Sarp liga para Munir. Munir rejeita a ligação dele. SWAT se despede de Piril e vai embora. Sarp volta a ligar para Munir e SWAT manda ele atender, porque quer saber o que ele vai falar. Sarp pergunta por que tiraram os seguranças de lá. Munir diz que não pode fazer nada a respeito disso, que não foi ele que mandou. Sarp manda Munir falar para SWAT que vai pagar esses homens, mas é para mandar eles irem para lá de novo agora. Munir diz, mas a questão agora não é dinheiro, Sr. Sarp, e desliga na cara dele. Sarp então liga para a SWAT, mas ele rejeita a ligação dele.
Sarp conta para Barra como foi a conversa que teve com Munir e diz que a Piril não deve saber nada disso, porque se soubesse, ela não permitiria. Sarp liga para a Piril, mas ela não atende a ligação dele, pois não quer mais falar com ele. Os policiais chegam com Arif, Yusuf e os amigos deles à delegacia. Sarp diz a Barra que não conseguiu falar com a Piril. Barra fica muito tensa. Enquanto isso, Nezi se prepara para ir até eles. Os empregados ficam surpresos ao verem Nezi saindo de casa, pois acreditavam que ele estava em estado vegetativo. Nezi sai em um dos carros com Razin e os vários seguranças em outros carros. Seida avisa a Enver que Arif foi levado para a delegacia. Sirin pergunta por que a polícia levou Arif. Atice diz que também não sabem e vão lá entender isso direito. Não tem nenhuma massa em casa e Doruk diz que quer comer macarrão. Sarp diz que vai comprar para o filho. Barra diz que não precisa. Sarp diz que eles vão ter que fazer compras e pede para os filhos irem fazer uma lista de tudo que precisam. Ao ficarem sozinhos, Barra diz: Sarp, por que você acha que tiraram os seguranças daqui? Será que eles falaram para o Nezi aonde a gente está? Sarp diz: claro que não. O SWAT só se vingaria de mim por tudo que eu fiz. Ele só tirou os seguranças porque ele quer se vingar de mim por ter feito a Piril sofrer tanto. Barra diz: mas eu não acho justo ficar esperando se vamos virar vítimas. Vamos fazer alguma coisa. A gente pode entrar no carro e ir para algum lugar, qualquer um. Não dá para ficar aqui. E também me conta logo o seu plano, por favor. Sarp diz para ela se acalmar primeiro e confiar nele, que quando as crianças estiverem dormindo à noite, conta o plano dele para ela. Sarp diz: o meu filho quer comer um espaguete, então eu vou sair para comprar uma massa. Então deixa a água fervendo que já já eu volto, tá bom? Esse Sarp é um bocó mesmo. Estão sem seguranças, correndo perigo, e o lesado ainda vai sair para comprar massa, deixando a Barra e os filhos sozinhos. Ô homem lerdo, devagar. Razin entrega uma arma para Nezi e ele diz: é uma pena porque eu vou acabar com a vida desse homem com uma arma tão linda, tão especial. Seida, Atice e Enver conversam com o policial sobre Arif, dizendo que cometeram um erro. Sem paciência, o policial não deixa eles verem Arif e manda todos saírem. Arif e Yusuf são levados para depor. Arif depõe sobre o assassinato de Elis. O investigador pergunta se é verdade que ele culpou o pai por ter mentido sobre o seu mal-estar. Nesse momento, Arif se lembra de quando Sarp disse para ele não inventar de pedir a ajuda da polícia e também de Barra pedindo para ele não fazer isso. Arif fica calado e tudo que o investigador pergunta para ele sobre aquela noite, ele diz que esqueceu. O investigador diz que ele pode ficar preso, então acha melhor ele lembrar do que aconteceu, já que a arma que o incriminou estava dentro da cafeteria dele. Arif volta a dizer que não lembra de nada e pergunta o que vai acontecer. O investigador diz que ele vai ser fichado e preso, que já terminaram, e chama Yusuf para depor. Sarp faz compras. Logo depois, liga para Munir novamente. SWAT pergunta se é o Sarp outra vez. Munir diz que é ele mesmo e SWAT diz: o Sarp precisa ver como é o mundo quando ele não é o marido da Piril. Agora o idiota vai aprender. Munir diz que está preocupado com a mulher e as crianças. SWAT diz: mas eu preciso pensar na minha filha ou na filha de outra pessoa. O Sarp devia ter pensado nisso. Sirin vai falar com SWAT. Animado ao vê-la, SWAT diz: mas que surpresa linda, querida. Sirin diz que não é nada comparada com a surpresa que ele deu para ela. SWAT pergunta que surpresa. Sirin mostra a pulseira para ele e diz: você acha que eu mereço uma pulseira falsa só porque não sou rica? O que acha? Você acha que não valho nada? SWAT pergunta do que ela está falando. Diz que nunca deu nada falso para ninguém em toda a sua vida e especialmente nunca teria pensado de fazer uma coisa dessas justo com ela. Ele diz: essa pulseira não é falsa, ou pelo menos não era quando eu te dei. E mostra a nota fiscal da pulseira para ela. Sarp continua tentando falar com Piril, mas ela não atende as ligações dele. Sarp então começa a escrever uma mensagem para ela. Ele se distrai no celular e não vê uma vaca parada no meio da estrada. Quando vê a vaca, Sarp se assusta e tenta desviar, mas acaba capotando com o carro várias vezes. Barra se preocupa com a demora de Sarp.
Seida vai com a Tice e Enver para a casa deles. Seida diz que acha que o Arif e o Suf não vão ser liberados, vão ser presos. A Tice diz que também acha. Enver fica nervoso e diz que não acredita que existe justiça nesse país. Sirin volta para casa e a Tice pergunta para onde ela foi. Sirin diz que saiu, que queria passear. A Tice pergunta por onde. Sirin diz, por aqui e por ali, por algum lugar. Oi, paizinho. Oi também, Seida. A Tice diz a Edil que amanhã Seida e ela vão para a delegacia e pergunta se ela não gostaria de trabalhar no lugar delas. A Tice diz que pode falar com o seu Henry e pagam ela o correspondente ao dia. Edil diz que não vai não, não quer ir. Deixa o Henry fazer o que quiser, que ele a teve e a perdeu. A Tice diz que como ela está sem dinheiro, achou que ela gostaria da ideia. Edil fica calado e Sirin diz, mas se essa menina ganha tudo de graça e fácil na vida, por que trabalharia? Enver repreende Sirin. Edil diz que tem um pouquinho de dinheiro da mãe e vai pro quarto. Sirin diz à mãe que pode ficar no café, que isso não incomodaria nem um pouco. Seida não gosta e pergunta o que ela ia fazer lá. A Tice diz que a Sirin pode ir, que no fim ia ser bom para elas. Seida pergunta por que a Tice acha que ia ser bom para elas. A Tice diz que acabou de lembrar que quer mostrar uma coisa para ela e a chama até o seu quarto. Sirin vai falar com Edil. Ela diz, quanto te deram? Edil diz, o quê? Sirin diz, sabe do que eu tô falando? Quanto você pediu pelos diamantes? Edil pergunta do que ela tá falando e se ficou louca. Sirin diz, eu já sei o que você fez, mas eu não vou contar para ninguém, nem para minha mãe. Eu não posso contar para ela que a pulseira era verdadeira e que você vendeu as pedras porque ela me mataria. Também não posso falar com a polícia. Edil diz, então você não pode fazer nada. Sirin diz, sim, pois é. Você me pegou mesmo. Edil pergunta por que é que ela ainda tá ali. Sirin diz, porque eu sinto que você fez uma besteira gigante, sabia? Pega a nota fiscal da pulseira e pergunta se foi isso que ela custou. Pasma ao ver o valor da pulseira, Edil diz, não. Sirin diz que foi o que pensou. Ela vendeu as pedras por uma mixaria. Sem graça, Edil diz que pagaram bem pouco para ela. Sirin diz, tá bom, então nós duas vamos fazer um trato. Vamos até a joalheria devolver o dinheiro e pegar os diamantes. E depois vendemos mais caro e dividimos tudo. Assim, as duas conseguem se dar bem. Combinado? Edil diz que tá combinado e elas apertam as mãos. A Tice diz a Seida que acha que a Sirin e o Henry se gostam. Seida diz que duvida, que o Henry e a Sirin não têm nada em comum. A Tice diz que seria ótimo se a Sirin se livrasse daquele velho e ficasse com um rapaz igual ao seu Henry, que ele é um amorzinho de pessoa. Incomodada, Seida diz, então vamos destruir a vida desse amorzinho juntos, é isso? Certo? A gente sabe o que a Sirin é capaz de fazer. A Tice insiste em ver Sirin e Henry juntos e Seida fica muito irritada. Razin diz a Nezir que já estão perto da casa. Sarp acorda e tenta sair do carro. Ele não consegue abrir a porta, pois está travada. Nezir e os seguranças chegam à casa de campo. Nissan e Doruk escutam barulho por perto e pensam que é o pai. Doruk diz à mãe que vai sair porque o papai chegou. Barra está no banheiro e Nissan chama por ela. Doruk chega perto do portão e nesse momento abrem. Doruk fica frente a frente com Nezir e os seus homens. Doruk fica olhando assustado para eles, se vira e volta correndo para casa, chamando pela mãe. Barra pergunta a ele o que aconteceu, onde que está o pai dele. Nezir se aproxima deles e diz, eu ia fazer a mesma pergunta, onde está o Sarp Sesmele? Em pânico, Nissan e Doruk se escondem atrás da mãe. Barra fica calada e Nezir manda os homens procurarem na casa toda. Sarp escreve uma mensagem para Piril perguntando por que ela não atende o celular. Conta que o pai dela tirou os seguranças dele, que sofreu um acidente e está preso no carro, que a Barra e as crianças estão sozinhas e pede para ela ajudá-lo. Sarp envia a mensagem e o celular desliga, pois fica sem bateria. Nervoso, ele joga o celular e diz, droga, que droga, inferno. Sarp se lembra de que comprou azeite de oliva que Barra havia pedido. Encontra a garrafa, a pega, consegue quebrar o vidro do carro com ela e sai lá de dentro.
Razin diz a Nezir que já olharam tudo e ele não tá. Nezir diz a Bahá: onde está o Sarp Sesmele? Bahá diz que ele saiu. Nezir pergunta para onde ele foi. Bahá fica calada. Nezir pega no queixo dela, levantando seu rosto e diz: pela última vez, onde está o Sarp Sesmele? Bahá não responde. Nissan chora e Doruk diz: ele foi comprar macarrão. Bahá segura o braço dele mais firme como sinal para ele não falar, mas Doruk não entende e diz que o pai foi para o mercado. Nezir então solta o rosto de Bahá. Mesmo com uma perna machucada, Sarp consegue chegar até a estrada. Nezir sai da casa de campo, levando Bahá, Nissan e Doruk. Nissan pergunta à mãe a que horas o pai volta. Bahá diz: não sei, filha, mas eu tô aqui, não se preocupem, tá bom? Razin diz que o menino disse que o pai dele foi até o mercado e eles podem fazer uma emboscada. Nezir diz que teve uma ideia bem melhor. Enquanto isso, Sarp tenta voltar para a casa de campo. Munir informa Swat que Peril vai estar com os passaportes prontos até amanhã. Swat diz que então já podem sair do país na parte da noite e manda Munir comprar as passagens e reservar um bom hotel para ela. Swat diz a Munir que a partir de agora o Sarp vai cuidar do Nezir sem a ajuda dele. E na maior tranquilidade diz que vai pedir um cafezinho agora. No carro, Nissan pergunta à mãe para onde estão indo e diz que está com muito medo. Bahá diz para eles não se preocuparem, que enquanto estiver com eles, ninguém vai fazer nada. Sarp chega à casa de campo. Ele entra e diz: Bahá, eu tenho que falar com você. Como Bahá não aparece, ele diz: meus filhos, não fiquem assustados, eu sofri um acidente, mas eu estou bem. Sarp anda pela casa chamando por Bahá e os filhos. Logo, ele encontra um bilhete que Nezir deixou para ele, onde diz: você levou meu único filho, agora eu levo a sua família, então finalmente vamos nos encontrar. Sarp fica em choque. Ferido e muito cansado, ele desmaia. Razin deixa Bahá e os filhos no quarto de Mert e diz que daqui a pouco vão chamá-los para jantar. Doruk pergunta à mãe de quem é aquela casa. Bahá diz que é do homem que buscou eles, o de cabelo comprido. Doruk diz: do homem que segurou a sua cara, né? Na mesma cela, Yusuf briga com Talat, dizendo que eles foram falar para o investigador que ele passou mal de mentira e que tudo foi fingimento. Talat diz que já disse que ninguém falou nada. Arif diz que foi ele que falou. Surpreso, Yusuf diz: você falou isso? Arif diz: eu falei, ou tô errado, hã? Não estava fingindo? Yusuf fica com o rabinho entre as pernas e se senta caladinho. Nezir espera Bahá e as crianças para jantarem. A empregada diz a Doruk e Nissan que fizeram frango porque falaram que eles gostam. Sarp acorda, faz um curativo em sua perna e volta a perder a consciência. Bahá pergunta a Nezir se pode conversar um pouco com ele depois que terminar de comer. Nezir não responde e se retira da mesa. Bahá então diz: Senhor Nezir, se aproxima dele e continua: o Senhor sabe que nós não queremos prejudicar ninguém. Nós somos inocentes e os meus filhos não têm culpa de nada aqui. Eu peço, por favor, deixe os dois de fora. Eu fico aqui numa boa com o Senhor, mas deixe as crianças irem embora dessa casa, por favor. Nezir vai saindo sem dizer nada a Bahá e Doruk diz: não é para você encostar mais na minha mamãe. Nezir para, olha bem para Doruk e diz: tá certo, eu prometo, e sai. Nissan e Doruk vão para junto da mãe e a abraçam. Nezir pergunta a Razin se não teve nenhum sinal do Sarp. Razin diz que ainda nada. Nezir diz: o que aconteceu? Eu acho que ele já deveria estar aqui derrubando as portas para salvar a esposa e os filhos dele, não? Razin diz que também não entendeu. Nezir diz que Sarp pode estar planejando algo. No dia seguinte, Nissan pergunta à mãe se o papai sabe que eles estão ali. Bahá diz que sim, que acha que o avisaram. Doruk pergunta se então ele vai buscar eles. Bahá fica calada e Nissan pergunta se a mãe acha que o Arif também sabe que eles estão ali. Bahá diz que não, que acha que ele não sabe. Razin avisa a Bahá que o patrão pediu para eles descerem para tomar café em 10 minutos. Nissan diz que ali não é a casa deles e eles não querem nada.
Barra repreende Nissan e diz a Razin que em 10 minutos descem. Doruk pergunta o que tem de café da manhã. Razin diz que o que ele quiser. Barra diz a Nissan e Doruk que quando estiverem na mesa não quer que eles perguntem nada para ela, não é para fazer perguntas. Nissan pergunta se é porque aquele homem é mau. Barra diz: não sabemos quem ele é e o seu pai já teve problemas com ele, então eu acho melhor todo mundo ficar quieto, combinado? Nissan diz: e se ele perguntar alguma coisa? Barra diz: só fala que não sabe. Enquanto isso, Sarp, coitado, continua inconsciente. Durante o café, Doruk vê a tatuagem de Nezir e pergunta se ele tem um desenho no braço. Nezir diz que sim, que tem um desenho. Doruk pergunta que desenho e Barra repreende ele, dizendo para ficar quieto. Edil diz que Sirin só quis ir trabalhar por causa do Henry. Sirin nega, dizendo que foi para ajudar a mãe. Sirin diz que quando a mãe chegar no café, elas já vão resolver o negócio da pulseira. Edil diz que acha que Sirin não entendeu. Eles não vão devolver os diamantes e tem certeza de que até já venderam. Sirin diz que isso não importa e sabe como vai resolver isso. Henry diz que o cabelo de Sirin tá bonito. Sirin diz que tem um cabelo enrolado e às vezes escova. Henry diz: assim fica muito bonito. Eu fiquei feliz que você veio, mesmo não tendo obrigação. Sirin diz que não tem problema e que tá fazendo isso para ajudar a mãe. Henry diz que Edil pode ficar na cozinha no lugar da Seida e ela pode ficar ali com ele, o ajudando a atender os clientes. Edil vai para a cozinha e Henry explica para Sirin como funciona o café. A camareira coloca um remédio na jarra de chá para ser levada para Piril, sem que os seguranças vejam. Piril decide pegar o celular e vê a mensagem que Sarp enviou para ela. Muito preocupada, Piril liga para Sarp, mas ele não atende. Piril diz: ai, que não tenha acontecido nada e que todos estejam bem, por favor. Piril liga para Swat e furiosa diz: por que você fez uma coisa dessas, pai? Por que você mandou todos os guardas saírem da casa? O Sarp saiu e sofreu um acidente. Ele não está atendendo o telefone. Eu vou lá agora ajudar. Eu quero que você mande os seguranças para lá agora. Você me entendeu? Rápido! Piril sai da suíte dizendo para o segurança pegar o carro que ela precisa sair. E vê eles inconscientes no chão. Desesperada, Piril pede por socorro. Nezir chega nesse momento e diz: eu pensei que você fosse bater na porta para você poder sair. Nezir sai do hotel levando Piril, os gêmeos e Leila. Nezir diz a Razin que quer que os gêmeos fiquem na casa dele. Muito irritado, ele diz: esses meninos podiam ser filhos do Mert. Eles podiam ter sido meus netos. Gente, esse foi só um desabafo do Nezir, tá bom? Vejam bem que ele diz: esses meninos podiam ser filhos do Mert, mas não são. Os gêmeos são filhos do Sarp mesmo. Se vocês viram vídeos falando que os gêmeos são filhos do Mert, é tudo mentira. Postaram esses vídeos mentirosos só para conseguirem ter muitos acessos, muitas visualizações. Furioso, o Swat diz a Munir que não importa o que ele faça, mas a Piril tem que ficar no hotel. Munir diz que aconteceu um problema. A dona Piril e as crianças não estão mais lá. A dona Piril foi sequestrada. Swat começa a passar mal e diz que então vai ter que falar com o Nezir. Swat diz que vai fazer isso porque precisa resgatar sua família. Munir diz: o senhor não pode resgatar a Piril, os meninos. Só o Sarp pode fazer isso agora. Se o senhor autorizar, eu vou mandar buscá-lo na casa. Swat diz para ele fazer isso. Nezir chega com Piril à sua casa. Da janela do quarto, Nissan e Doruk chamam pelos irmãos, dizendo para irem ficar com eles. Doruk sai correndo dizendo que quer ir ver o Ali e o Omer. Barra fala firme com Doruk dizendo que não podem sair do quarto e para ele obedecê-la. Sirin recebe uma mensagem onde diz: não consigo parar de olhar para você. Ela acredita ser de Henry e olha para ele sorrindo. Ela se afasta um pouquinho, envia uma mensagem para o número perguntando quem é e olha para Henry. Nesse momento, Henry recebe uma mensagem. Pega o celular e depois olha para ela. Sirin recebe outra mensagem onde diz: sou eu, Henry, e sorri toda boba. Sirin envia outra mensagem dizendo que foi o que pensou. Henry pega o celular e sorri de volta para ela.
A Tice e Seida chegam e Henry diz que elas chegaram cedo. Irritada, a Seida diz: nós só fomos prestar depoimento, não ficamos lá perdendo tempo. Henry fica sem graça com o modo como ela fala. Sirin pergunta o que eles falaram. Seida diz: acreditaram em nós e liberaram a gente. Foi um mal entendido e eles se enganaram. Isso era óbvio, a gente só contou a história do jeito que aconteceu. Henry diz que se Seida não estiver se sentindo bem ou estiver nervosa, pode ir para casa. Seida diz que não tem necessidade e vai para a cozinha. A Tice vai atrás dela, mas para na porta ao escutar Sirin se fazendo de boazinha para Henry. Sirin diz: nossa, é triste ver como isso afetou a Seida. Ela sempre me tratou tão bem. É uma pessoa muito afetuosa. Henry diz que sabe, que conhece a Seida desde muito novo. Sirin faz Henry acreditar que ela e Edil fizeram amizade. Diz que se dá bem com todo mundo e é difícil brigar. Sirin chama Edil para ir embora e vai tirar o avental. Nessa hora, ela recebe uma mensagem que diz: eu posso te encontrar na praça da esquina em 10 minutos. Sirin diz a Edil que precisa fazer uma coisa antes e ela pode ficar ali esperando. A Tice pergunta se pode saber para onde ela vai. Sirin diz à mãe que não vai poder explicar agora e sai.